Saudações, bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo ao programa Soltar a Língua desta semana. Como sempre, trazemos assuntos e temas de interesse social. Hoje estou aqui na TV Surdo, atrás de informações e atrás de curiosidades. Espero que você esteja aí, deixa o vosso ponto de vista, deixa o vosso comentário, para que o nosso programa fique mais interessante. Mais uma vez, bom dia, bem-vindo ao programa. Mais uma bom dia, agradecer a oportunidade, não é? E bem-vindos à TV Surdo. E estamos abertos para tirar algumas curiosidades, não é? Só de uma forma específica e explícita, TV Surdo, em que concerne, qual é o objetivo da TV Surdo, mais ou menos? Bem, por que surgiu? Bem, os dias da TV Surdo é dar a voz às pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência, sobretudo, não tinham onde expor as suas preocupações, os seus anseios, os seus projetos, aquilo que pensam, os direitos em si das pessoas com deficiência. Então a TV Surdo veio para advocar os direitos das pessoas com deficiência e levar mais o que diz respeito às pessoas com deficiência. Vamos ver muitos direitos estão a ser violados das pessoas com deficiência. Então a TV Surdo vem despertar, vem informar o que na verdade os outros mídias não fazem, não é? E não só isso, vimos também que muitas televisões não têm nos seus noticiários, muitas das vezes não tem intérprete de língua de sinais. Os surdos, como é que ficam? E pessoas com deficiência visual também idem. Então a TV Surdo tem esse componente também de informar se os amigos telespectadores, também o amigo aqui, de notar que a TV Surdo tem uma tela cheia, não é? Aliás, neste ano está com uma nova roupagem, não é? De uma tela cheia de intérprete de língua de sinais e para que os surdos percebam, e não só temos a legenda para quem daqueles surdos que tiveram problema auditivo já na fase adulta e talvez não entendem língua de sinais. Tem o privilégio também de fazer a leitura através do rodapé, que todas as notícias que passam têm o rodapé. E não só, também pode fazer a leitura labial, que muitas das vezes também alguns surdos têm usado isso como uma forma também de percepção. Mas a TV Surdo é estatal ou é privada? Não, é uma organização sem fins lucrativos, privada, não é? É o fundo privado. Exato. Mas tem apoio do governo ou nem tanto por ser privado? Apoio como tal, não. É uma organização que está a trabalhar segundo os seus parceiros. Mas tem feito uma cooperação com as televisões nacionais? Sim, nas nacionais, por exemplo, o programa passa na STV, na TVM, Mídia Mais, então essa cooperação que tem feito para os outros mídias que veiculam o programa. Então os membros da TV Surdo são os mesmos que aparecem em telejornais da TVM, de outras televisões, ou nem tanto? Sim, o que acontece é que nós gravamos o programa aqui, não é? E leva-se o programa para esses canais. E o programa é feito de pessoas com deficiência, a partir do repórter, os editores e também os operadores de câmara. Não, a questão que eu deixava ficar eu tenho visto em caso do noticiário numa televisão estatal ou privada, onde estão ali a relatar um certo assunto e está ali um intérprete. Aquilo é indireto ou é gravado antes e posto? Ou é feito a sincronização? Está a falar do programa em si, da TV Surdo? Não. De um programa qualquer, de uma outra televisão. Aquilo é feito, se é um telejornal, eu não sei como é que trabalham os outros canais, mas... Por exemplo, o informe da coronavírus, tem estado alguém... Aí é direto, porque o presidente está em direto, aquela informação. Aqui... Por exemplo, o informe sobre o diário, sobre como é que está a situação do Covid, uma das colegas que está lá é da TV Surdo. É da TV Surdo. Exatamente, então o que acontece é que são informações e aquela interpretação é direta. O que é um surdo? O que é um mudo? Talvez haja Exatamente. Há aqui palavras pejorativas que muitas das vezes também a TV Surdo veio também para eliminar palavras que muita gente não conhece, mesmo os mídias. Surdo, mudo, não existe surdo, mudo. Não existe a palavra mudo. Mudo não existe. Mudo é uma coisa que não se comunica. Mudo é uma pedra, mudo é uma coisa inanimada. Surdo usa sinais para se comunicar. Por que existe a palavra mudo se o termo correto
Se não é termo correto, mais ou menos. Não é termo correto, só que as pessoas antigamente usavam, mas esse não é o termo correto. O correto é chamar do surdo, não é? Ou deficiência auditiva. Muita gente tem acompanhado surdo-mudo não existe mudo, apenas surdo. Usar surdo-mudo, a palavra mudo é uma palavra pejorativa e estamos a tentar sensibilizar a comunidade que haja uma mudança deste nome e o conceito, então, não é? O mudo deixar de existir. Exatamente, mas existir só apenas pela palavra surdo. Então, é o qual é que os fez ter o ATV surdo. Não só isso, para todas as vertentes que há nomes, há preocupações, então para eliminar essa situação, por exemplo, podem chamar de deficiente, não existe a palavra deficiente, mas sim pessoa com deficiência. Muitas das vezes aparece pessoas a dizer portadora de deficiência, não existe. Eu não posso, a minha deficiência não é uma coisa que estou a importar um dia, vou deixar, não. Portar significa, estou a importar hoje, amanhã já não tinha deficiência. Então, carrega consigo e é um determinado momento pode deixar. Exatamente, então sou uma pessoa com deficiência, porque essa deficiência vou morir com a mesma. Entendeu? Então, há palavras que muitas das vezes são palavras pejorativas. Na verdade, alguns usam porque não sabem. Não é? E a palavra correta é tratar as pessoas com deficiência. É uma pessoa com deficiência. Não existe portador de deficiência, não existe deficiente, não existe surdo-mudo, mas sim existe surdo, existe pessoa com deficiência. Exato. Há um tema muito comum cá na Zona Sul, principalmente para cá, os machanganos, que nós chamamos os surdos de imbelele. Exatamente. De onde é que vem esse termo? Além disso, é correto, espera só, além de bebebe, xilima, imbebebe, os termos que estão usados na Zona Sul, imbebebe, xilima, xiquala, o que mais? Xigono. Esses xigonos não são os sul-africanos, não? Não, mesmo na Zona Sul usam. Também tem pessoa com deficiência visual, chamam de chifamacho. São nomes pejorativos. Na verdade, usavam-se há muito tempo, mesmo agora, nas zonas rurais, acredito que ainda se usa, mesmo nas zonas urbanas ainda usa. E são nomes que nós estamos a tentar sensibilizar as pessoas que esses nomes não são corretos. Isso baixa a autoestima das pessoas com deficiência. Até imaginar chamar, está a ver, acho que Lima. Esses não são termos corretos. A TV Sur também veio para alavancar, aumentar a autoestima das pessoas com deficiência, usar os nomes corretos dessa camada social. São os nossos irmãos, são os nossos compatriotas, então devem ser tratados com nomes bonitos, com nomes adequados. Alguém pode chegar na tua casa, estou à procura daquele cadeirante, por exemplo. É um termo correto? Acredito que não. A pessoa tem nome, não é? Apesar da deficiência, mas quando chega numa certa zona, muitas pessoas caracterizam a pessoa que querem por causa mesmo da própria deficiência. Então, são situações desses nomes que muitas das vezes são usados, que nós devemos eliminar, não é? São nomes pejorativos e nomes que baixam a autoestima dessa camada social. Agora, tomando em conta aos próprios surdos, é pena que hoje não calhamos com um, mas já falaram de que dificuldades têm enfrentado ao longo da vida, o dia a dia? Sim. Há muitas barreiras. Primeira barreira da comunicação, na família. Até imaginar um surdo na família, os familiares não entendem língua de sinais. Como é que se comunica? Usam gesto e muitas das vezes o próprio surdo não compreende. Vimos, por exemplo, nos noticiários, o surdo também quer acompanhar o que está acontecendo no país, além fronteiras. Então, a família às vezes deixa, não sei, ou não sabe como explicar essa situação do surdo. E não só, vimos as unidades sanitárias, quando vai ao posto de saúde, o técnico de saúde não entende língua de sinais. Como que vai entender o que está a sentir este surdo na escola? Mas do teu ponto de vista, acha que tivesse ensinar a língua de sinal para todos, ou todo que é surdo devia ir a uma escola para a língua de sinal? Não. Quem deve, nós como a sociedade devemos saber lidar com as pessoas com deficiência. Então, quer dizer que é a sociedade que deve aprender língua de sinais para saber como
comunicar com esta camada social. Portanto, não é o surdo que vai à busca, não, é a pessoa, é a sociedade que deve procurar entender como é que deve se comunicar. Aliás, até o EMA já tem um curso de licenciatura em Ciências em Língua de Sinais, também a própria Associação dos Surdos tem aberto, mesmo por causa da situação do Covid-19, havia capacitações de língua de sinais, alguns técnicos no nível da cidade de Maputo estavam a ser capacitados para que saibam como comunicar com esta camada social. Vou usar esse termo. Existe um surdo que é mudo. Não existe. Existe. Estamos a tentar eliminar a palavra mudo. Não existe. Não, o que eu quero dizer é alguém que não ouve, mas que tira palavras que nem as nossas. Sim, existe. Mesmo aqui na TV Surda, existem pessoas que não ouvem, mas tiram palavras. Mas por quê? É uma deficiência adquirida ou de nascença? Não, dependendo. Há pessoas que tiveram da nascença ou mesmo por causa mesmo da doença, não é? Mas mesmo assim, da tua explicação, que uma pessoa que não ouve, mas tira palavras, não existe mudo, surdo mudo, apenas surdo. Agora, uma pessoa que não tira palavras, mas que ouve, é possível? Não é possível. Uma pessoa que ouve perfeitamente... Não é possível. Mas não tira palavras? Há pessoas que não tiram palavras, mas tem um pouco, consegue captar alguns sons. Isso sim. Não existe uma pessoa... Existem pessoas que não falam, mas conseguem captar alguns sons, ou bater a palma, uma buzina, conseguem. Não é? E mesmo conseguem um pouquinho entrar alguma frase. Como vocês conseguem lidar com o próprio surdo? Entende comunicação? Como é que adquiriram essa experiência? Então, nós tivemos uma formação, aliás, a grande parte da TV Surdo são pessoas com deficiência auditiva. Então, somos um grupo, uma família, que dia a dia temos a aprender. Não é? Aliás, o jornalismo diz faz-se, aliás, aprende-se fazendo o jornalismo neste caso. Então, cada dia nós fazemos isso, alguns sinais na área de jornalismo, os outros colegas também aprendem, porque língua de sinais em cada país tem a sua maneira, não é? Então, que estamos a lidar, até que na sua maioria nós estamos aqui são surdos e pessoas com deficiência, sobretudo, visual, físico, motor, e a maioria são surdos. Então, estamos a trabalhar com vista a ter cada vez mais uma sociedade mais inclusiva, não é? Mas essa parte da comunicação surda, acha que é aproveitada em Moçambique, e o que acha que deve ser feito para conseguir expandir e dar voz a essa camada? Eu acredito que com o trabalho da advocacia, de PISA, com o trabalho da advocacia que a TV Sul tem feito, parte do Ministério da Educação, parte do Ministério da Saúde e o Emprego também, já há vários sítios. O próprio Ministério da Educação já por exemplo, na formação do professor, há lá os professores já estão a aprender língua de sinais, isso é muito bom para crianças do ensino primário e do secundário, para os professores que saem de lá saber como vão lidar com essas crianças. Por exemplo, na saúde, por exemplo, o exemplo do Estado Central de Maputo, que já está a dar o ensinamento de língua de sinais aos seus profissionais, apesar que ainda é pouco, mas ainda é um passo, não é? A nível do emprego também já fizemos várias reportagens, já existe a inclusão de pessoas com deficiência que têm a formação profissional, e lá também tem um kit que começa também o seu pequeno negócio, que o empoderamento da pessoa com deficiência também é muito importante. Isso quer dizer que os surdos descobertos nas nossas zonas também estudam juntamente conosco, ou tem que ter aquela separação específica? Dependendo da escola, o exemplo da Escola Secundária José Machado tem uma sala específica de surdos. Tem que ser aparado. Chama-se tipo turmas inclusivas, sim, turmas inclusivas, se a memória não me falha, que tem lá da 8ª até a 10ª classe. Bem, mas parece que o Ministério está a tentar ver se pode
não separá-los, então juntar com as outras crianças. Isso vai ser um bocadinho difícil. Eu acredito que turmas especiais, turmas inclusivas como são importantes. Porque como é que o professor vai entrar numa sala de aulas, vai começar a falar e os surdos ou pessoas com deficiência que escrevem lentamente, como é que vai se lidar com essa situação? Agora, Então, um dos primeiros passos que o surdo deve aprender, ou nós, como a sociedade civil, devemos saber dele. Por exemplo, não sabemos o cumprimentar, a não ser levantar a mão, e uns pequenos tópicos, ou como é que nós devemos olhar para ele e perceber, ou temos que olhar para a mão, ou obrigatoriamente temos que falar assim, frontalmente, não podemos falar... Sim, isso é uma das coisas do surdo. Tu não podes falar e depois virar para esse lado. Há surdos que, por exemplo, não entendem língua de sinais, ok. Falando devagar, usando alguns gestos, acredito que a pessoa pode falar. Mas olhando a parte facial é muito importante para que o surdo te entenda. Mesmo não entendendo língua de sinais, estou falando devagar. Há alguns surdos que entendem fazer uma leitura labial, ou então, mesmo... Então eles conseguem... Não são todos. Alguns conseguem fazer essa leitura do que tu queres dizer através da boca. Então, mas isso também tem que falar devagar e... Mas isso também é parte de um exercício cotidiano, ou assim é o primeiro... Não. Há aqueles que, ao conversar agora mesmo, falando assim... Mas não agora, como estamos com a situação do Covid, todo mundo andando com máscara, se tu falas não vai entender. Era neste também um dos motivos, um dos objetivos que eu queria saber, como é que eles conseguem se comunicar, visto que todo mundo tem que estar vedado a boca. Neste momento é muito difícil porque para fazer uma interpretação do surdo, a pessoa tem que ter a máscara. Não podem fazer uma interpretação com máscara. A língua de sinais também, a parte facial é muito importante. Com máscara não funciona. Então a nossa própria cara já é um espelho daquilo que você vai dizer. Da nossa satisfação. Se a pessoa está a interpretar uma felicidade, também a cara tem que mostrar. Se está a interpretar uma infelicidade, bem, sobretudo a cara, a pessoa faz gesto, não é de língua de sinais, mas também a cara é muito importante. De tudo que vai falar a pessoa. Como jeito de conclusão, o que gostaria de apelar ou transmitir para os outros para que possam adesar, seguir e valorizar essa... Bem, primeiro, agradecer a oportunidade de falar um pouco do que é a pessoa com deficiência, mas muitas vezes o que acontece são as famílias. As famílias têm que saber como lidar com uma pessoa com deficiência. Não podemos olhar a pessoa com deficiência como aquela pessoa que é inútil. Muitas das vezes isso é notável na nossa sociedade. A pessoa com deficiência basta ter oportunidade, é possível fazer qualquer coisa. A pessoa com deficiência só precisa de um toque e às vezes faz coisas melhores, incríveis, que outras pessoas ditas normais não fazem. Então é um prazer enorme estar aqui, dizer que a todas as pessoas com deficiência que estejam a ver o vídeo, que a luta é longa, vamos lutar que os direitos das pessoas com deficiência sejam respeitados, não é? E não podemos nos menosprezar, vamos à luta, vamos estudar, vamos batalhar, até que um dia tenhamos, quem sabe, um Ministério de Pessoas com Deficiência no país. É possível? É possível, sim. Mas isso não é do dia para a noite. Exatamente, né? É uma luta. E também ser aprovada algumas decretos, leis, ou mesmo existem decretos, mas há alguns que não sejam respeitados. Por exemplo, a Lei da Acessibilidade 58/2008, que a situação da acessibilidade em Moçambique é um caso muito sério. Então, há a questão de serem cumpridas as leis, decretos sobre a pessoa com deficiência tem que serem cumpridas. Muito obrigado. Ok, é tudo. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Deixa o vosso ponto de vista e sugerem mais temas, e sugere que a gente vá a outros sítios trazer esse desconhecimento de todos nós. Por isso, até o próximo vídeo.